Diz assim a palavra do nosso Deus, 1 Pedro 2, de 4 ao 10. Leio da NVI hoje. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Vocês também, notem, à medida que vocês se aproximam dele quem? Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus. A partir desse momento agora vocês também passam a ser utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, amém? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, repete comigo, diga nós, porém. Um pouco mais forte, diga nós, porém. Última vez, nós, porém. Amém. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povos, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora vocês a receberam. Amém? Glória a Deus. A graça bendita que foi estendida até nós, por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, compreendido pelos nossos irmãos, os profetas, os apóstolos, e que chegaram até nós de forma tão generosa, tão boa, tão maravilhosa. Que bom, né, irmãos? Que coisa boa. Eu, quando leio textos como esses, eu fico encorajado. Por quê? Você e eu não fizemos nada até então para sermos merecedores daquilo que o apóstolo Pedro descreve aqui, mas ele descreve com exatidão, de que mesmo não tendo feito nada, houve alguém que fez. E agora, qual é o meu e o seu papel? Apenas se aproximar daquele que disse: está tudo feito, está tudo consumado, eu deixei tudo pronto para vocês, tudo executado. Deixa eu falar algo a você que não está no meu esboço aqui, mas eu gostaria de dizer a você, quando Cristo disse está tudo consumado, essa palavra tudo, no original quer dizer tudo. Não existe nada que ficou para fora, absolutamente nada. E eu digo mais a vocês, confiadamente no meu espírito, todas as promessas do Pai no Filho, elas são o sim e o amém. Todas as promessas do Pai, e eu vou explicar para vocês, existe uma grande promessa, mas nas Escrituras existem uma diversidade de promessas. Entre elas, se você quiser saber quantas são, existem exatamente 8.000 promessas. E quando chega em Cristo, todas elas, pastora Poliana, são nele o sim e o amém.
Pensa nisso, irmãos. Não há nada daquilo que Deus tenha prometido que no Filho não há se culminado, não há cumprido, Patrícia. E aquilo que ainda não se cumpriu visivelmente, Ele já se incumbiu, Ele já testificou, Ele já deixou o penhor, uma âncora que rompeu o véu, algo que está cravado, algo que está bem posto, que aquele que disse que faria, voltará para cumprir aquilo que ainda não se cumpriu. Pensa nisso. Do que temeremos, meus irmãos? Do que eu e você temos a temer? Se o nosso Cristo é o DNA de tudo aquilo que foi criado, e Ele não só é o DNA, mas Ele é o sustentador de toda a criação, e tudo aquilo que nos fustiga, seja a perseguição, seja a assolação, seja o passado, o presente, o futuro, o porvir, seja a morte, seja o que for, todas essas coisas não são nada perto daquele que por meio do Espírito foi elevado acima de todos os tronos e das soberanias, das potestades e dos principados, e recebeu um nome que está acima de todo outro nome. Esse nome vai chegar um dia aonde todos os joelhos vão ter que se dobrar diante dele. Todos os joelhos, mas o joelho daquele pagão, o joelho daquele ocultista, daquele macumbeiro, sim, todo joelho vai ter que se prostrar e dizer: só existe um Senhor, só existe um Cristo, só existe um Messias, só existe um que veio, morreu e venceu a morte. Não há outro, não há outro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que se compare ao nosso Deus. Incomparável, indescritível. Paulo fala em Efésios, insondáveis riquezas. Aquela palavra insondável riquezas é algo inacessível, algo que ninguém consegue acessar, mas por meio de Cristo essas riquezas nos alcançou. Pensa nisso um pouco, não sei porque saiu do script, mas pensa nisso um pouco. Tudo isso que nos alcançou, por isso que tem coisas que não dá para explicar. Mas como, irmão? Como que a sua vida mudou? Eu não sei. Eu sei que eu comecei a me aproximar de Cristo, essa pedra angular, essa pedra que foi rejeitada pelos homens, e ela não me rejeitou, mesmo os homens a rejeitando, Ele não me rejeitou, e agora eu me tornei essa pedra viva, uma edificação, juntamente com os santos, espiritual. E hoje eu quero falar com você rapidamente, exatamente sobre essa edificação, a saber, a igreja. A igreja. E a igreja não é isso, por mais que essa igreja é linda, irmãos. Eu vou falar para você, essa igreja é linda. Irmãos, tem uma equipe aqui que trabalha incansavelmente, os vermelhinhos, aqueles pessoal da janelinha. Às vezes o pessoal não está de vermelhinho, mas também está trabalhando. Irmãos, tudo isso que acontece aqui, às vezes a gente chega num local como esse, às 19h30, mas tem gente que já está aqui desde as 5. E quando tudo funciona porque tem pessoas que decidiram ser pedras vivas. Você entende isso? E hoje eu quero falar sobre a igreja, mesmo não sendo isso, mesmo não sendo esse apetrecho que nós vemos aqui, a igreja, ela é eu e você, unidos somos igrejas. Uma vez que nos aproximamos de Cristo, e agora juntos como pedras vivas, nós estamos edificando uma casa espiritual para o nosso Deus. E quem é essa casa? Somos nós. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele decidiu habitar naquilo que Ele formou e criou, os homens. E hoje eu quero, não sei talvez para quem seja essa mensagem, ou para quantas pessoas vão ser alcançadas por essa mensagem, mas eu quero falar para você da beleza, da formosura e da importância da igreja, da noiva do Cordeiro.
essas pedras vivas, esse lugar santo e espiritual que é construído por meio de muitos. E novamente enfatizo, não é isso aqui, não é, somos nós que potencializamos aquilo que nós vivemos no secreto, nós que potencializamos as lágrimas que muitas vezes derramamos quando ninguém vê. Imagine você quando você está na sua casa, meu querido irmão e irmã, e de repente a palavra de Deus se cumpre com você ali. As lágrimas descem, né, Patrícia? E a gente fala, Deus está aqui. Quando nós nos reunimos como igreja, tudo isso se potencializa. Tudo isso toma uma proporção muito mais elevada. Muito mais elevada. E eu quero dizer para você alguns motivos lógicos, mas suficientes para você entender o que é ser igreja. Nós temos uma mensagem, uma placa que o seu Jeremias pintou ali na frente, dizendo: vem ser igreja com a gente. Aquela placa não está convidando alguém para vir no culto. Aquela placa está convidando as pessoas a ser igreja. E o que é ser igreja? Ser igreja é se reunir com a consciência de que nós estamos edificando algo espiritual para o nosso Deus. Espiritual. Eu vou falar para você algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a edificação daquilo que nós chamamos de igreja, ela toca o âmbito pessoal. Não tem jeito, tem coisas ou tem facetas da nossa edificação ou do nosso aperfeiçoamento que só vão acontecer enquanto estivermos nos reunindo como igreja. E Paulo diz isso em Efésios capítulo 3, no versículo 10, que agora pela igreja, Deus decidiu manifestar aqui ao mundo a sua multiforme sabedoria por meio de Cristo Jesus. Não existe outra instituição, se é que assim a gente pode chamar, que foi estabelecida, porque na verdade, os irmãos do primeiro século, eles chamam a igreja da comunidade do Messias. Isso é ser igreja, a comunidade do Messias. Aqueles que são os do caminho. Por quê? Porque a ordem era: vocês vão partir de Jerusalém e vocês vão ir caminhando até os confins da terra, como igreja. Por isso que Saulo, quando pegou cartas com os judeus, ele pegou cartas para perseguir os do caminho, porque eles iam caminhando, peregrinando e propagando a morte e a ressurreição do Senhor da igreja. Agora veja bem, Pedro, como um bom judeu, ele fala da igreja como uma edificação. Por quê? Todo judeu esperava e ainda espera, os judeus que não compreendem que Cristo é o Messias, ainda esperam que o templo seja restaurado, que o templo seja restabelecido. E Pedro agora, ele passa a ensinar aos seus irmãos judeus: olha, o templo é exatamente, ele foi fundamentado e ele começa a partir daqueles que vocês rejeitaram. Aquele que você rejeitou é a pedra que foi rejeitada por vocês, mas foi escolhida por eles. Não olhem para outro lugar, porque a edificação agora não vai ser só do jeito que vocês pensavam. A edificação agora é por meio de todos aqueles que se aproximam dele e se tornam pedras vivas. Faz sentido? Pedro está dizendo: vocês esperam que algo de pedra seja talhado, feito aqui,
para que a gente continue oferecendo os cabritinhos, os cordeirinhos, as pombinhas, mas eu vou dizer para você, se você se aproximar do Messias, a saber, o Cristo, você se torna parte de uma edificação, que não é natural como vocês viam, mas é espiritual, e por meio dessa edificação, vocês já podem começar a oferecer sacrifícios. E que sacrifícios são esses agora? Pedro diz, os sacrifícios agora já não serão mais sacrifícios de pombinhas, de rolinhos, de cabritinhos. Sacrifícios agora são sacrifícios vivos. Porque Cristo foi o último sacrifício morto que Deus recebeu em favor do homem. E Ele perpetuou esse sacrifício. A partir daí, o nosso irmão Paulo diz, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, a saber, o seu culto, a reunião dos santos. Então quando você vem numa reunião como essa, você não pode desprezar, porque aquilo que acontece aqui, além dos seus olhos, é algo sendo edificado, uma edificação espiritual, algo espiritual acontecendo, sacrifícios vivos, sacrifícios espirituais agradáveis, sendo entregues a Deus, subindo a Deus, com um aroma suave, a oração dos santos, o incenso daquilo que você despeja aqui. Diz as escrituras de Apocalipse capítulo 5, que os anjos colhem naquelas taças, e eles vão levando diante do Pai, tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, como igreja. Ser igreja não é ir num lugar apenas para ver como eu vou me dar bem com as minhas necessidades. Ser igreja é ir em um lugar, sacrificar de acordo com a santa vontade do Senhor. Eu sei que talvez isso possa agredir algumas mentes, mas é isso que a Bíblia diz. Não sou eu quem digo. A Bíblia diz que nós oferecemos a Ele sacrifícios espirituais. E dessa forma nós somos edificados em várias formas. De várias formas. Como que nós somos edificados? Primeiro, preste atenção. Nós somos edificados, irmãos, de forma pessoal. Para quê? Para que a gente atinja o coletivo. Certamente o pastor Dinho, os irmãos já estão ali cuidando. Para que a gente possa atingir o coletivo. Tudo aquilo que Deus faz em você, não tem você como fim. Repito isso, por favor. Porque nós precisamos compreender isso. E nós precisamos deixar de ser egoístas ao cultuarmos a Deus. Tudo o que Deus está fazendo em mim não pode ter a minha pessoa como um fim em si mesmo. Se Deus edifica João Muniz, é porque Ele quer edificar alguém através de João Muniz, e automaticamente edificar alguém mais, alcançar alguém mais, e potencializar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Vocês compreendem isso, irmãos? Compreendem? Agora veja bem, não para por aí. A igreja, ela é uma edificação familiar. A igreja é o único lugar na terra que existem famílias, que é uma família ligada por muitos filhos, a partir do primogênito, Cristo, que são diferentes, mas ligada pelo mesmo DNA. O que liga, o que faz da igreja ser uma família, é o sangue de Cristo Jesus. Quantos de vocês lembram quando Paulo, ele se converteu? Saulo se converte de repente. Ananias chega até o lugar onde ele estava orando. E quando ele bate na porta, o que ele fala para Saulo? Saulo, meu irmão, Jesus me mandou até você.
15 anos depois de passar 3 anos em cima de um monte, 10 anos em Tarso, e mais 2 anos peregrinando, Paulo agora ele volta, e ele escreve Gálatas, e ele diz assim: meus irmãos, a partir de agora, já não existe mais escravos e livres, judeus ou gentios, todos nós somos irmãos, por meio de Cristo Jesus. A igreja é o único ambiente que edifica uma família, nós somos família, queiramos nós ou não, e numa família tem irmão de todo jeito mesmo. Vou correr aqui, vou acelerar. A igreja é o único símbolo, é a única coisa que simboliza aquilo que eu e você conhecemos por matrimônio, por uma aliança. Paulo, quando fala da igreja, ele diz assim: olha, o que vocês estão fazendo simboliza aquilo que eu fiz com a minha igreja. E ele deixa ordens específicas. Dentro dessa ordem, mulher, submeta-se, glorifica o seu marido, como a igreja deve glorificar a mim, como a igreja é minha glória, a glória de Cristo. Homem, ame essa igreja, não como a si mesmo, mas dando-se a si mesmo. O amor do homem, exemplificado pela igreja, é um amor sacrificial. Não é como a si mesmo, doando-se a si mesmo. Por isso que o homem sai para penar mesmo. O homem dá o sangue na rua. Vocês riem, né, mulheres? Não tem problema não. Mas essa é a verdade. Na igreja é o único lugar, quando você entende que a igreja é uma família, a igreja é o único lugar, irmãos, o único lugar na terra que eu conheço, aonde os seus filhos, frequentando uma igreja sólida nas escrituras, aonde eles são impactados para a eternidade. Eu sou fruto da obra de Cristo por meio da igreja. Com 5 anos de idade, uma alemã olha para a minha cara, 5 anos de idade, Vitor, uma missionária alemã, olha para mim e diz assim: pastor Joãozinho, você quer aceitar Jesus? E aquelas palavras de 33 anos atrás, nunca mais saíram do meu coração. Nunca mais. Eu não sei o que muitos dos meus pastores pregaram ontem, mas eu lembro dessas palavras até hoje. Por quê? Porque ela foi expressada por uma pedra viva, ela foi expressada por alguém que estava edificando uma casa espiritual para Deus. É por isso que a igreja é indispensável na nossa vida. Indispensável. Hoje eu estava conversando com o pastor Dinho, e entre tantas coisas eu falei sobre a Carolina, e como eu tenho visto Carolina sozinha adorar, prostrar o seu rosto. A Carolina é uma criança, mas algo nesse ambiente espiritual tocou a vida dela, ao ponto dela sentir a necessidade de se prostrar biblicamente, rosto em terra, e adorá-lo. Eu pergunto a você, qual outra instituição consegue fazer isso? A igreja verdadeira é a única instituição estabelecida por Deus. Eu não estou falando de um CNPJ, eu estou falando de um DNA celestial, que pode mudar a vida dos nossos filhos, Patrícia, para sempre. Para sempre. Eu recebi no meu aniversário uma mensagem, a primeira mensagem veio da Isabelle, eu não sei nem onde ela está, mas vai pagar mico. 00:50 ela me mandou uma mensagem, e eu recebi muitas mensagens, e todas as mensagens diziam assim:
Pastor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, obrigado pelas sementes que o Senhor tem depositado no meu coração, na minha caminhada. Mas a Isabelle falou algo diferente. Ela disse: obrigado, pastor, pela forma pela qual você conduz a nossa igreja. Ela primeiro agradeceu pela igreja. Você tem noção disso? E depois ela disse assim, aí me pegou, aí ali 3h40 da manhã eu acordei, no dia do meu aniversário, e quando eu fui ao banheiro, quando eu terminei de ler aquela mensagem, aquilo me pegou. Ela diz assim: olha, uma menina de 14 anos, pastor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela minha família. Ela poderia ter falado dela, ela poderia ter dito aquilo que ela se alegra, mas ela disse: a minha família, pastor, é outra por causa da igreja. Ah, meu irmão, eu não sei se você entrou aqui nessa noite e você teve problemas com a instituição fundada pelo homem. A instituição fundada por Cristo é pura, é limpa, é genuína, é eficaz. Ela continua gerando vida, ela continua transformando histórias. Por favor, não despreze a igreja. Eu tenho criado um filtro, eu já disse isso, acho que o pastor Alex já comentou isso comigo, eu crio um filtro nas redes sociais. Todo mundo na rede social que fala mal da igreja, eu deixo de ser amigo. Porque não sabe, irmãos, pense você, está aqui o Dan, esse barbudo aqui bonito. O Dan, namorado da Micaela. Se alguém se levantar aqui e falar mal da Micaela, Dan, você vai ficar como? Macho, não vai? E o Dan não é perfeito. O Dan tem erros. Imagine Cristo, aquele que deu a vida pela igreja. Você acha que ele fica como quando os homens começam a tecer comentários tendenciosos contra a sua igreja? Não. Jesus deu o sangue por ela, meu irmão. A igreja é santa, ela é imaculada. Ela é pura, ela foi purificada pelo sangue. Talvez nós que estamos dentro dela, estamos sendo aperfeiçoados vagarosamente, mas a igreja de Cristo, ela não. Ela já está ataviada, com vestes brancas. Deixa eu dizer para você, correndo aqui, a igreja, ela é o maior testemunho do poder de Cristo na face da terra. Não existe maior testemunho do poder de Cristo na terra do que a igreja. Não existe. Hoje, quando eu falo com os meninos: pastor, faz teologia. Não faz não, filho. Estuda na igreja. Deixa a gente ensinar. Você quer aprender o quê? Porque nunca houve, irmão, você pode ver aqui. Os apóstolos não tinham uma faculdade teológica. Eles ensinavam a partir da comunhão, do partir do pão, das orações e do ensino da palavra. Do ensino, perdão. Começa com o ensino. E ali todos eram edificados. Dali surgia homens, oh Deus, dali surgia homens como Estevão, prontos a dar a vida pela causa do evangelho. Estevão, vai morrer, vou. Primeiro eu vou pregar para vocês, começando por Moisés, até Cristo pregou-lhes as escrituras. E o que acontece com alguém que compreende a dimensão do amor e do poder de Cristo? Os céus abrem, e a Bíblia diz que ele viu o Filho de pé à destra de Deus Pai. É pela igreja, é pela igreja, não tem como, é por essa instituição divina que nós vamos conseguir viver algo sobrenatural aqui. Agora olha que coisa linda, e eu desafio você que está aqui a pensar comigo: qual é a instituição
que consegue unir em um só lugar, Fagner, doutos e indoutos, ricos e pobres, negros e brancos? Qual é? Qual é a instituição que consegue colocar debaixo de um mesmo teto gente que sabe e gente que não sabe, gente que tem e gente que não tem? E quando essas pessoas recebem as palavras divinas, todas recebem da mesma forma, porque só a igreja consegue unir, irmãos, povos, línguas e raças. Só a igreja. Eu não conheço outro lugar que consegue arrebanhar pessoas dessa forma. Eu não conheço um lugar aonde o Cristo diz: olha, você, Pedro, você que não sabe falar direito, que não sabe escrever tanto, você vai receber a chave do meu reino, e você vai ser o apóstolo daquilo que eu vou iniciar. E com a mesma proporção, esse mesmo Deus chama Paulo, um homem zelote, zeloso nas escrituras, tão zeloso, tão poderoso em Deus, que o doutor Lucas disse: o meu ministério é servir você. E ambos compõem a mesma igreja. Você já parou para pensar nisso? Irmão, eu vou dizer para você algo verdadeiro. Tem lugares que talvez eu e você não entre. Tem lugares que não nos aceitariam. Tem lugares que o nosso cartão de crédito não é suficiente. Mas na igreja, o muro que separava judeus e gentios, escravos e livres, foi rompido, foi quebrado. E de dois, ele fez um só povo. Pensa nisso com carinho. Por que eu estou dizendo isso aqui? Deus o sabe muito bem. Deus o sabe muito bem. Não tem como nós vivemos longe da realidade daquilo que Cristo está fazendo pela igreja. Eu quero finalizar com esse ponto. Esse ponto é: só a igreja trabalha com recursos celestiais para impactar uma realidade terrena. Cara, Larissa está aqui, a gente vai orar por ela daqui a pouco. Quantos lugares você vê uma jovem de 19 anos deixando a sua casa para aprender mais sobre missões? Quantos lugares alguém deixando os seus sonhos para querer viver ou compreender os sonhos do Pai? Eu estou muito encorajado, porque tem uma leva de pastores jovens nessa cidade, homens de 29, 30 anos, 33 anos, 35 anos, que já deixaram os seus sonhos de lado, que já deixaram as realidades daquilo que o mundo pode oferecer, para viver as realidades de Deus como igreja. Só a igreja se dispõe de recursos sobrenaturais. Posso falar algo para você, irmãos? Qual outro lugar na terra você consegue enxergar pessoas que têm as suas realidades mudadas, quando não conseguiram encontrar respostas no SUS, no hospital particular? Vai à igreja, e o Deus Todo-Poderoso, por meio da igreja, a cura. Quantos lugares fazem isso? Deixa eu dizer para você, a responsabilidade de transformação social dessa cidade, Guarapari, não é responsabilidade da prefeitura, não é.
A prefeitura pode até ter casas de recuperação, a prefeitura pode até ter algumas coisas que alcançam aquele que está necessitado, aquele que está precisando de uma ajuda, mas quando a igreja entra em alguns lugares de forma poderosa e genuína, traficantes se convertem, as prostitutas deixam de se prostituir, o órfão passa a ter uma família. Para e pensa nisso, irmãos. O órfão tendo família. Essa igreja aqui, quando ela foi fundada, irmãos, nós tínhamos lá 3 órfãos de pais, e quando eles iam para a igreja, eles se alegravam dizendo: poxa, aqui é tão legal, pastor. Porque a igreja é o único lugar aonde a viúva, ela se alegra, aonde o órfão encontra abrigo, irmãos. Eu quero ser ousado. A igreja é o único lugar aonde a estéril se torna mãe de filhos. Recebe aí no teu coração, recebe. A igreja é o único lugar. A igreja é o único lugar que dá esperança para aqueles que transpassam ou passam o deserto, irmãos. Deserto para nós é pós-graduação. Deserto para nós é pós-graduação. A gente aprende a confiar. A gente olha para a sandália e ela não se desgasta. A gente olha para a roupa e ela não muda. Deserto para nós é uma forma de olhar a Deus com outros olhos. Quem é esse? Só a igreja vive isso. Só a igreja, só a realidade chamada igreja. Por favor, você que está aqui nessa noite, seja a igreja. Seja a igreja. Não frequente uma igreja. Seja a igreja, porque quando você é igreja, você compreende o que Deus está fazendo na história e qual é a parte que eu e você precisamos cooperar com Ele. Irmãos, eu disse hoje aqui pela manhã, nós não nos reunimos aqui contando as salas a essas 300 pessoas para dizer: poxa, que legal, que luz legal, que música legal, a Larissa canta legal, os meninos. Não é isso. Nós nos reunimos aqui para equipar os santos para a obra que Deus está fazendo hoje. Existe uma obra proposta que ninguém, não vai ser a faculdade teológica, não vai ser. Eu fiz teologia, não estou criticando, eu só estou falando exatamente aquilo que a teologia me ensinou a fazer, permitir que a Bíblia interprete ela mesma. Não vai ser por movimentos para-eclesiásticos que a terra vai mudar. Vai ser por um povo que por onde passa transforma vidas. Vai ser por um povo que não mede esforços, que não contabiliza os danos e as perdas. Vai ser por um povo que às vezes é humilhado, mas permanece prosseguindo. Hoje é legal ir na igreja, mas os nossos pais foram humilhados para que a gente chegasse até aqui. Hoje é bom estar aqui, mas alguém perdeu a vida para que eu e você estivéssemos aqui. Hoje é gostoso sentarmos aqui, mas alguém lá atrás foi perseguido para que nós pudéssemos estar aqui, aonde estamos, sendo o que somos, sendo igreja. Isso não veio por acaso.